Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, na sequência, quem vos fala, mestre Dinho. O mestre Dinho, eu quero aqui apresentar a todos vocês que, na continuação, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Um tema espetacular. Guerra nuclear atômica já anunciada. O juiz Oscar também vai falar sobre prisões. Prisões no Brasil e em outros planetas. Contra esses canalhas que estão junto aí, esse sistema político, né? Esse sistema político caótico e melancólico. Todos eles que estão juntos com os terroristas, traficantes e o comunismo, todos eles irão rasgar a boca no arame. Sabe o que é rasgar a boca no arame, meus amigos e amigas patriotas? Eu aprendi essa frase até no dia de hoje, fala, né, o que é rasgar a boca no arame. Quando uma pessoa faz tudo de errado, como esse sistema político aí, atual aí, né, desse desgoverno aí no Brasil. Aí a verdade tem que ser dita. E por isso vocês poderão observar a situação dramática. É rombo mais rombo. É no INSS. É em outros lugares. A gente já esperava isso. Foi a razão que os patriotas foram para lá, né? Que teve aquela prisão no dia 8 de janeiro, que não foi os patriotas que fizeram aquelas palhaçadas. Só quem faz isso são esses canalhas. Esses canalhas que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Pois é, como eu estava falando, né? Eles vão rasgar a boca no arame. Rasgar a boca no arame é fazer coisa errada, certo? Com certeza, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos esses malignos, eles estão acorrentados no nome do Senhor Jesus. A seguir, vamos dar sequência. Vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito bom dia, terça-feira, 1º de julho de 2025, horário 2h da madrugada, 8 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, e temos a revelação de todo o compromisso do funcionalismo público, tributário e financeiro mundial.
onde o compromisso ele tem uma instabilidade. E a instabilidade está justamente na assertiva do compromisso que se revelou um default, um estelionato financeiro mundial, onde mentiras, narrativas de boas intenções, através de proteção da fauna, flora e da vida humana e dos mais desfavorecidos, se revelou, na realidade, um grande conglomerado financeiro para manipular e estabelecer um contencioso de contratos a serem litigados com ameaças pelo Banco Mundial. Então, o Banco Mundial, o principal assessor jurídico financeiro, estabeleceu que a administração dos fundos de todo este arcabouço de proteção à fauna, à flora e aos mais desfavorecidos da superfície da Terra fosse gestão única, pleno-potenciária de um ladrão conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. E este ladrão se revelou roubando aos mais necessitados, que são os aposentados. Não é a primeira vez que assim ele procede. Ele já ocasionou este furto, este roubo, esta liturgia financeira aprovada por vários partidos políticos em todo o planeta. E todos eles se beneficiaram nos seus feudos quinquenais, através de um clube da cleptocracia chamado ONU, que já não existe mais, está desfavorecido. Estas formas de proceder levaram a população do planeta a 196 países a se intimidarem um contra os outros e a estabelecerem litígios de contratos não honrados através de narrativas de contenciosos financeiros inexistentes, obrigações a cobrir com retóricas de denúncias contra estados, líderes que levaram a fama de serem os destruidores do planeta, quando na realidade este conglomerado chefiado pela ORCRIM do narcotráfico, dos terroristas, do Irã, da China, da Rússia, da Turquia, da Norcoreia, dos déspotas que presidem o clube ONU de funcionários públicos que querem se perpetuar como se fossem verdadeiras ditaduras, todos já identificados. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a todos os componentes do BRICS, conglomerado que
não tem como sobreviver. Está fadado ao fracasso por causa das ambições em questionar e estabelecer denúncias e criar e legitimar quebras de contrato, a proteção do planeta, como se todo mundo no planeta não tomasse conta da sua população, do seu bem proceder. Então, este órgão censor, chefiado pelo BRICS, conglomerado que só serve para declarar discórdia e não proceder conforme sentença da Suprema Corte Mundial ao reset, que está estabelecido no 1º de janeiro de 2026, onde todos têm que proceder conforme orientação do Supremo Tribunal Mundial, em que não tem mais ativos financeiros em moedas, não existe mais títulos derivativos, não existe mais imposto de renda, não existe mais impostos, não existe mais dívidas entre países e bancos, e que este elemento terrorista, mal parido, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu governo, estabelecido através de fraude, conjuntamente com a administração Biden, Obama, Nixon, Bush, fomentou todo um sistema de narrativas e condições financeiras para guerras, para sequestros, atentados e desestabilizar toda a harmonia financeira no planeta. Então este sujeito, ele se encontra alegando que é um líder democrata, conjuntamente com outros, Macron, conjuntamente com outros, Van der Leyen, conjuntamente com outros, que são vários funcionários públicos que estão na mídia e estão sendo cobrados por default financeiro na própria administração dos seus países, em que eles enriqueceram, acumulam fortunas e não ajudam os mais desfavorecidos. Não vi nenhum deles tirar do próprio bolso para beneficiar nenhum desamparado. Pelo contrário, eu vi eles sendo cobradores, alegando que a boa vontade está em proteger o planeta, pagando a eles a administração através de um banco fraudulento, o Banco Mundial, como outras unidades financeiras, o FMI, a Van der Leyen. Muitas histórias. Temos o tráfico mundial de drogas, todos engajados, todos funcionários públicos, ao delipêndio, ao extermínio da raça humana. E isto tudo acaba hoje, dia 1º de julho de 2025, horário 2 horas da madrugada, 19 minutos, em que a Norte-Coreia ameaça de destruir
os seus vizinhos. E que essa ameaça estabelece que nós temos que monitorá-los dia, noite, horas, minutos, segundos. Que não vamos permitir que eles procedam com esta ameaça. Então, além de destruir o seu acervo nuclear, temos que conduzi-los a que eles respondam pelos crimes contra a humanidade da Terra. Então estamos prontos, aguardando esta intimidação, porque esta intimidação é um crime contra a humanidade. Não podemos viver cerceados, sendo oprimidos, sendo delipendiados através do medo, de medidas opressivas e imorais. Isto não vai suceder mais. Com nenhum país, com ninguém, não podemos permitir. Então, senhores terroristas, narcotraficantes, que querem estabelecer uma luta de eles contra nós, do delipêndio, de cobrar impostos, de sangrar o povo, de envenená-los, injetar veneno com vacinas da morte, produzir inanição, trazer o extermínio da raça humana, não procede mais. Isto tudo acaba hoje, dia 1º de julho de 2025. Temos que estabelecer uma nova era, onde não há impostos, não há dívidas entre países e onde a moeda impera e se chama Amero. Ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026. Falta poucos meses. E temos que dar todo o equilíbrio para que todo cidadão na Terra tenha a oportunidade de viver em paz, harmonia, tendo bons pensamentos, agindo ao fraterno amor eterno. Assim procederemos. E assim está estabelecido. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome de batismo, nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail. Meu CPF, documento único, na República Federativa do Brasil, para residentes e para naturais, brasileiros, povo que eu admiro, um povo afável, maravilhoso. Meu Pix, 510-466-447-34. A plataforma é na internet, o banco, Mercado Pago. Nos ajudem. Temos que pagar 2 contas de telefone e 2 contas de internet. Agradecemos a todos vocês. Todos estamos aqui no Brasil contando centavos, porque não temos capacidade financeira. Tudo foi levado pelos impostos. Não vivemos calamidade pública, somente no Sul, que os nossos irmãos estão debaixo d'água, estão sem cobertura, não tem casa, não tem água, não tem esgoto. Mas a administração desse ladrão
e o seu governo, com 22 partidos políticos que querem enriquecer cobrando imposto da população do Brasil, se estabeleceram e nunca fizeram absolutamente nada para os pobres. Não entregaram moradias, as moradias todas quebradas, desabando. Fizeram casas no pântano, elas estão afundando. É uma roubalheira. Só sabem roubar. Então quero dizer a vocês que sua hora chegou e a justiça é do planeta. É da lei Magnificat, é da lei IEPA, é o identificado nome e sobrenome, seu documento único. Você, funcionário público corrupto, que se utilizou do cargo no legislativo, no executivo e no judiciário para intimidar, para sequestrar, para assassinar, para matar, para sequestrar, para roubar, alegando que a democracia, que é forma legítima de vocês poderem proceder dessa forma, com pensamentos totalmente de medidas opressivas e morais que não correspondem a nenhuma página da Constituição da República Federativa do Brasil. A sua hermenêutica, posição de pensar e dar sentença, os coloca como usurpadores, como opressores, como mal-nascidos, não sendo identificados como seres humanos, e sim como monstros pervertidos, que só lhe resta uma certeza: vocês são terroristas, torturadores do planeta. E sua hora chegou. Vocês se corromperam, se venderam a um petróleo do Irã. Vocês se venderam por propina, por suborno, por roubo qualificado, por assassinato, com vastas provas, desde a época do Kissinger, que ele estabeleceu que a China seria capitalista, mas a China foi opressora, utilizando o capitalismo para produzir a escravidão do povo chinês, e que ele vem sendo utilizado como escravo, e mostra um cartão postal, edifícios, túneis, rodovias, ferrovias, tudo aparentando alta tecnologia, ao custo da vida do povo chinês, que não recebe salário, não recebe nenhuma ordem trabalhista. Eles são escravos. Diretamente sofrem e estão sucumbindo, estão morrendo. Então está uma guerra civil na China, está uma guerra civil na Rússia, e está uma guerra civil no Irã. Então queremos dizer a você, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil está em guerra civil. E você não tem chance mais no Brasil. Nem você, nem os teus companheiros de 22 partidos, proprietários de partidos políticos, que se dizem comunistas, e que eles se declaram que eles são os proprietários de todos os bens
como assinou monocraticamente Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com Alexandre de Moraes, com Carmen Lúcia, que estabeleceu a censura, que não permite que nós falemos a verdade, que não ocupa lugar pelas janelinhas da internet, e que vocês acham que com medidas opressivas e imorais vocês vão ter como estabelecer esse sistema? Negativo. Vocês não vão sobreviver na face da Terra. Não há lugar para vocês no chão do planeta Terra. Vocês estão fadados à justiça divina, porque as suas vidas findaram porque foram julgadas pelos seus atos, fatos e circunstâncias de crime contra a humanidade. Não existem mais. 1º de julho de 2025, horário 2h30 da madrugada. Estamos estabelecendo a prisão, o acautelamento, através de resolução mundial, a Interpol, a Europol, a todos que conheçam a sua face e que onde você estiver, você será detido e levado às autoridades por crime contra a humanidade. Assassino, exterminador, terrorista, monstro, lesou todos os aposentados desde a época do José Sarney. Desde aquele então, você e todo esse conglomerado, chefiado pela China, estabeleceram esse cronograma a querer dominar o planeta, a querer roubar o petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, de Dubai. Vocês são ladrões que se fingiram de bons intencionados, e vocês não são bons intencionados. Vocês não têm boas intenções. E todo mundo lhes tratou muito bem. Sempre trataram vocês com respeito, e vocês os intimidaram com terroristas, sequestradores, falsos profetas, que não são descendentes do profeta Maomé. São uma grande mentira. Então tudo isto comprovado. E nós procedemos hoje. Onde você estiver, Luiz Inácio Lula da Silva, Ali Khamenei, Hamas, Hezbollah, os dragões do Irã, e todos que pensam como ele, serão detidos. E procederemos conforme a lei determinada, a bem da lei. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Atenção, atenção, contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, 123 países com suas tropas de coalizão do Tribunal Penal Internacional, Marinha, Exército e Aeronáutica, na defesa do território da América do Norte, América do Sul, América Central, e também componentes que são países do Caribe. Já temos a organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, já identificados. Temos a revelar que,
não existe erário, não há capacidade financeira nenhuma para a estabilidade dos regimes colocados pela teocracia do Irã, dos BRICS e também da China, da Rússia, da Turquia e da Norte-Coreia. Nós já estamos com as tropas estabelecidas através das diretrizes do Supremo Tribunal Mundial. O Supremo Tribunal Mundial estabeleceu o reset para o dia 1º de janeiro de 2026. Então, de hoje, dia 30 de junho de 2025, até o dia 1º de janeiro de 2026, o dólar vai perder todo o valor. A moeda será depreciada porque ela vai ser substituída pelo Amero, moeda com lastro ouro. Então, todas as moedas estabelecidas nos países que não estão fazendo a determinação do Supremo Tribunal Mundial, que é o reset da moeda para a nova estabilidade financeira quântica mundial, ou seja, fica totalmente obsoleto o sistema tributário financeiro mundial existente no momento. Não tem mais o compositor financeiro estabelecido dentro das leis de mercado. Deixa de existir. Então já houve a intervenção no Irã de todas as criptomoedas. Não tem mais criptomoedas no Irã. Todo o capital foi levado a uma nuvem de endereço incerto. Não conhecem o endereço onde foi mandado e estabelecido esta criptomoeda do Irã. O Irã, conjuntamente com a Rússia, a China, a Norte-Coreia, eles querem se estabelecer no embate nuclear que não tem forma de sobreviver e de estabelecer nenhuma forma de interpretação de submissão ao poderio de capacidade atômica. Não existe, não há. Aquele que for o primeiro a querer estabelecer suas bombas para serem acionadas, ele será destruído. É o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela já está posicionada porque vai ser a primeira a ser destruída. Todas as dependências de bombas nucleares na Coreia do Norte. Então eles estão já na posição de empate, ou seja, na posição de conflito nuclear, ou seja, num primeiro momento que o norte-coreano querer estabelecer a detonação das bombas, ele vai ser borrado do mapa do continente chinês. Entenderam? E isso pode afetar, que já está afetando, toda a composição das armas nucleares chinesas. Todas as suas bases, todos os seus redutos subterrâneos, onde eles têm os submarinos, onde eles têm todo o seu armamento e arsenal nuclear. Como também toda aquela região da Rússia. Então, a situação, ela é real. Aqui no Brasil, nós já temos a prisão determinada, imediata, sem nenhum tipo de procedimento de averbação jurídico desta máfia, que é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Os elementos já foram todos eles identificados, seus bens confiscados e sua
captura determinada pelas tropas da Interpol, da Europol e de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também a membresia do Supremo Tribunal Mundial, como também o Tribunal Internacional, posto que está estabelecido os crimes contra os direitos humanos e sequestro de brasileiros, como também a sangrar a população brasileira através de impostos. Não pode você elaborar cobrança de imposto quando não existe calamidade. O que eles fizeram foi estabelecer enriquecimento para o paiol, para as armas do Irã. O Irã, ele quer se estabelecer na República Federativa do Brasil, onde todos os seus líderes se encontram acautelados. Eles não fugiram para o Catar, não fugiram para a Arábia, não fugiram para nenhum país desses, eles estão no Brasil. Então, aqui no Brasil, o embate ele já está formalizado, onde vem todas as tropas já estabelecidas. Então nós temos posicionamentos cirúrgicos, temos a captura deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e todos os seus elementos de governo. O posicionamento dos governos, que são senadores, deputados federais, partidos políticos, eles têm o dia de hoje, segunda-feira, segunda-feira, 30 de junho, para abdicar do posicionamento deste terrorista, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo. Se todo aquele que compõe o governo do Brasil, ele quiser abdicar, ele pode sair, ele vai responder à justiça estabelecida pelo Supremo Tribunal Militar, e ele vai aguardar as diretrizes, mas não vai compactuar com estes terroristas que estabeleceram o Brasil a uma sangria financeira que deixou o Brasil morto de fome. As pessoas não têm o que comer e eles estão matando nos hospitais. Não tem possibilidade de vida, de pagamento de salários, de aposentados, não há recurso financeiro, porque todo o recurso financeiro foi alocado para o enriquecimento na tríplice fronteira do Irã, aqui na América do Sul. Então, tem várias tríplices fronteiras. Tem a fronteira da Venezuela, do Peru e do Brasil. Tem a fronteira do Peru, Chile, Bolívia, tem a fronteira do Paraguai, da Argentina e o Brasil, tem a fronteira do Paraguai, do Uruguai. Ou seja, tudo está localizado porque eles querem o domínio. Então, todos os contratos de gaveta estabelecidos das emissoras de televisão com a China não tem mais valor e todos os representantes chineses na República Federativa do Brasil sabem que vão ser levados à prisão. Todos. Então já está estabelecida o embate que já é um fato. Não há como retornar atrás. Já estamos todos posicionados na guerra nuclear. Certamente que o único que quer e está agora no momento soltando bombas, mísseis, lá em Israel, na capital, no domo, onde eles que são, se dizem muçulmanos, querem destruir a pedra onde foi... A pedra que eles têm lá, né? A pedra onde foi feito o sacrifício, que é a mesquita sagrada deles em Israel. Eles estão querendo formatar já o embate. Então, aqui no Brasil, em 26 estados, em 5.070 municípios, todos eles estão monitorados. Todos os iranis
terroristas com treinamento terrorista, que eles ocupam prefeituras, governos de estado, também estão infiltrados nas unidades de carência financeira, que são as favelas. Todos já estão monitorados. Queremos dizer a todos os 88 facções do narcotráfico e também as famílias estabelecidas no narcotráfico, Comando Vermelho, como se chama, Comando da Capital, e também as 10 superintendências, que elas são rotativas da Polícia Federal, todos já estão descobertos. Os seus líderes todos serão abatidos. Se você não se entregar, você vai ser morto. Entendeu, meu amigo? Vai ser morto. Vai ser desova. Então é melhor vocês abdicarem, se colocarem em situação real, porque você vai querer ser escravo dessa gente, você vai querer se submeter a este engodo que não deu certo. Vocês dos partidos políticos, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, vocês vão querer se submeter a esta tropa de infelizes ladrões que quiseram submeter o país e o mundo, o planeta, a uma opressão. A ONU não existe mais. Estão fazendo reunião lá na Espanha para querer remir a sua composição, como dizendo, sim, nós erramos, a ONU errou, e nós estabelecemos medidas opressivas e imorais, mas agora nós estamos nos querendo remir. Eles não têm chance. A ONU administrativa são os únicos que não vão ter possibilidade de abdicar, porque todos eles foram premeditados e planejaram um sórdido esquema de querer se postular como gestores da Agenda 2030. Ou seja, ficou estabelecido que haveria o reset mundial, onde todos os países seriam autossuficientes através das benesses da natureza, através da benesse do bom comportamento, e eles se maquiaram, se colocaram como lobos. Eles disseram, sim, nós vamos fazer essa administração acontecer, mas a realidade provou que eles são ladrões, e se estabeleceram para esse crime. Então a ONU, sem chance nenhuma de existir mais, deixou de existir. Então nós estamos já na captura, já com pagamento 10 milhões na Tríplice Fronteira, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, dos turcos, dos norte-coreanos, dos chineses, dos russos. Estamos todos já posicionados, porque eles não podem ter a liderança mundial. Acabou isso. Não existe essa possibilidade. Então nós agora estamos no embate. E também os que quiseram favorecê-los, que é o caso da França, do Macron, da Inglaterra, que também quis favorecê-los, vários países que entraram em suspeição, dando urânio enriquecido do Brasil para o Irã e para outros países, eles mesmos. Então, está tudo descoberto, nós estamos com as tropas, temos os endereços, temos os CPFs, temos tudo para suas capturas. Pedimos à população que preste atenção, não se submetam às intenções destes déspotas, porque a intenção deles é fazer o monitoramento que está sendo feito na China e que a China está em revolução civil. Já acabou lá o sistema da dinastia Han. Não existe mais a dinastia Han. Está todo mundo lá em guerra civil. Entendido?
Então, a China, ela já está se libertando, já está o conflito, já está tudo já determinado. E isto tudo devido a que eles querem estabelecer o monitoramento da população civil, cortar a liberdade de expressão, cortar os direitos adquiridos. Eles querem fazer, que já lançaram aqui no Brasil, que eles vão submeter a população do Brasil a roubar todos os órgãos, rim, pâncreas, coração, como se chama, cirurgia de olho, tudo para eles fazerem o pagamento, ou seja, criarem o sistema de venda de órgãos. Isso tudo já descoberto, não tem para onde correr. Então, nós estamos procurando esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, os partidos políticos, os proprietários dos partidos políticos, que eles já caíram em desgraça. Então, a população civil da República Federativa do Brasil já está em prontidão. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós estamos já com o levante contra este sistema operacionalizado pelos comunistas que quiseram estabelecer a escravidão através da Huawei, sistema de internet chinês, a monitorar o cidadão brasileiro e produzir o cidadão brasileiro à escravidão. E tenha certeza, nós temos que nos libertar destes opressores. Eles enganaram todo mundo, enganaram os que estavam com as boas intenções, que estabeleceram, se vocês forem bons administradores, para beneficiar a população, a que haja o equilíbrio através de direitos, que eles não querem dar direitos, eles querem impor as medidas opressivas e morais para destruir a população. Eles provaram isso. Então nós agora estamos em posição de guerra nuclear atômica. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então, sinto muito, sentença dada na arbitragem, não tem recurso, não tem como recorrer, não há forma de parolar. Se você quer se reivindicar, se remir, pedir misericórdia, estamos todos querendo favorecê-los, mas vocês têm que se entregar. Se você não se entregar, vai cair em desgraça você e a sua família. Não vai ter o que comer, onde morar, não vai ter direito a nenhum sentido. Então, você decide. Você quer ter a sua liberdade ou você vai ser escravo dessas emissoras de televisão, do Roberto Marinho e de outros que fizeram contrato de gaveta com a China? Acabou. A Anatel, acabou também. O presidente da Anatel, todo mundo preso. Acabou isso. Não tem quem mexer na plataforma da internet, querendo entrar, espetar, tirar o sinal. Fudeu, vai preso. Vai morrer no calabouço. Não tem para onde ir. Acabou tudo isso. Então, já esta posição não existe mais. Então, para viver dentro das regras morais, vocês têm que se dar ao respeito. E vocês sabem que tanto o Irã, como a China, como a Rússia, como todos que estão reivindicando que vocês pensam que eles estão a favor da sua liberdade, não, eles estão querendo massacrá-los, matá-los, exterminá-los. Tá entendendo? Estou sendo claro? Então, meu filho, se vocês veem as passeatas na Hungria, vocês veem as passeatas nos Estados Unidos, você vê as passeatas na Europa, tudo viado, tudo lésbica, é um problema de vocês. Mas vocês pensam de que vocês têm que promulgar que o Irã está certo, que a China está certa,
que a Rússia vocês estão enganados. Vocês vão ser exterminados. Entenderam? Porque eles não conseguem conviver com vocês. Deu para entender? Eles matam todo mundo. Ouviram? Então, vamos diretamente às realidades e vamos posicionar a realidade. Maiores informações entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, temos que pagar a internet e o telefone. Contas atrasadas. Por favor, nos ajudem. Maiores informações entraremos em contato. Então já está tudo posicionado. Cada dia é um dia. E nós temos que estabelecer as normas. Abatemos a armada do Irã, não tem mais navio do Irã, não tem mais porto dos Houthis, acabou o porto deles lá, eles não têm como lançar mísseis, absolutamente nada. Se houver algum míssil... Mas a Anne tem uma curiosidade sobre Alexandre de Moraes e o AI-5. Manda aí, Anne. Você sabia, Flávio, que o AI-5 foi protocolado no dia que nasceu Alexandre de Moraes? Aí quem acredita nos astros, alguma coisa estava alinhada aí nesse dia. Ano. Pois é. Mesmo dia, mesmo ano. Olha só o que esse dia legou para o Brasil, né? Não quero nem comentar nada, porque você sabe, né? Coincidências não existem, como diria o outro, meus amigos. Uma proposta para bomba nuclear brasileira tramita no Senado. A ideia de iniciativa popular visa combater interferência estrangeira. Está tramitando no Senado Federal a proposta apresentada em 2020. Na hora que eu vi essa questão, Anne Dias, já me lembrei e repassei a você a lembrança do Enéas Carneiro, candidato à presidência da República, ele que foi deputado federal também por São Paulo. Vocês que têm mais de 30 anos, pelo menos, devem lembrar muito bem do Enéas, aquele tempo curtíssimo que ele tinha no horário político para dizer simplesmente o nome dele. Ficou muito famoso por isso, mas também, claro, por toda a inteligência. Ele que era um médico cardiologista. E interessante a gente saber também, Anne, que por muito tempo o Enéas foi motivo de chacota, inclusive. O tempo foi passando e eu acho que mostrou a verdadeira faceta daqueles que faziam piadas com o Enéas em relação especialmente ali à aparência dele, a voz muito alta, né, mencionando o nome dele no horário político. E agora não tinha como não fazer essa ligação sobre esta pauta tramitando no Senado com as ideias que tinham o Enéas, né, Anne? Exatamente, foi também a primeira coisa que eu pensei, foi no Enéas aí, que levantou essa bandeira, e alguns estudiosos inclusive falam que foi o motivo dele não ter conseguido a eleição, foi porque essa foi uma pauta impopular na época, né? As pessoas tinham medo e não entenderam de fato o que ele queria, porque realmente é uma loucura você pensar que como uma das pautas é o Brasil produzir uma bomba nuclear. E o Enéas, ele tinha essa postura, e era a gente até costuma falar que é o Trump que nasceu muito antes e nasceu no Brasil um perfil de Trump, um perfil nacionalista de defender o Brasil acima de tudo, de defender um Estado forte, de defender aí, então, também uma bomba nuclear produzida pelo Brasil. Mas voltando para essa proposta agora, uma proposta de iniciativa popular, então ainda precisa de várias assinaturas para começar, de fato, uma tramitação. O fato é que não é simples, né? Não é algo fácil de se ter no Brasil a bomba nuclear, porque isso é algo que poucos países têm a autorização para ter, alguns países têm sem a autorização, como é o caso do Irã, por exemplo, e o Brasil ele é signatário de um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que proíbe qualquer país da América Latina de ter ou produzir uma bomba nuclear. Então não é só protocolar um projeto no Senado Federal, não é simples assim. Isso também traria, se o Brasil de fato levantasse essa ideia de uma maneira séria, né, de uma maneira concreta, isso poderia dar um prejuízo diplomático gigantesco, com sanções comerciais, com bloqueios.
Eu não vejo que isso vai acontecer no Brasil, não a curto nem médio prazo, assim, é algo realmente longo. A gente sabe do prejuízo que isso traz para os países que estão sempre em pé de guerra um com o outro. É algo problemático demais para uma diplomacia, um país cogitar a produzir uma bomba nuclear, que está sendo cogitado aí, mas não é no Senado ainda, né? É só um projeto de iniciativa popular para levar para o Senado, mas eu vejo que isso aí não tem chance nenhuma de avançar. Pois é, mensagem aqui da Valéria Lourenço, muito interessante. Ela falou assim: lamento muito que na época eu me informava pela Globo e achava Enéas maluco, triste para mim. Meu amigo Flávio, me recordei também falando do Enéas de algumas entrevistas que ele deu, por exemplo, ao Jô Soares, exatamente na Globo, e ele era questionado pelo Jô muito sobre essa questão da bomba atômica, e ele dizia: olha, os países que possuem, ninguém mexe com eles. Então, é uma defesa, não estou dizendo que eu vou atacar ninguém, mas teremos formas de dialogar também de maneira diferente se tivermos um estudo, pudermos nos aprofundar sobre isso. Isso é apenas um dos temas que obviamente faziam com que o Enéas tentasse tropeçar, mas ele sempre seguia essa mesma linha. E agora a gente revive mais uma vez esse tema, diante obviamente de um contexto internacional onde nós temos mais informações, sabemos como tudo acontece no resto do mundo, e nada melhor que trazer sua opinião também sobre isso, Flávio. Isso é uma questão geopolítica bem mais séria do que as pessoas pensam e nos dá uma oportunidade de reflexão. Quando o Enéas falava uma coisa como essa, né, sobre a bomba, e ele sabia que estava num tema polêmico, ele tinha lançado um livro, inclusive, né, A Verdade sobre a Bomba, um livrinho lá que ele vendia. A gente tem que entender qual que era o contexto brasileiro ali daquela época. Eu duvido que o Enéas fosse lá levar esse projeto lá muito a sério hoje em dia. Porque o Brasil, ele precisava meio que se mostrar ao mundo, né? Falar assim: olha, nós somos basicamente um território que é dominado por grandes potências e nós queremos mostrar que nós também temos ali alguma razão, né, por si para ser levado a sério. Só que agora, os blocos geopolíticos, eles têm uma função completamente diferente, quando não inversa daquela época do Enéas. Então, o que está acontecendo? Estão inventando uma tal de direita nacionalista no Brasil, querendo lá imitar a esquerda em tudo, né, e depois falar que é direita. Inclusive ela é anti-Lava Jato também, pró-corrupção, pró-estatais cheias de fundos de pensão, né, que é a única obsessão dessa galera aí, né. Tem lá no X, o pessoal chama isso aí de nacionalista, né, os caras que falam tanto que são nacionalistas não percebem que estão fazendo todo o joguinho do colonialismo chinês hoje. Então, o que acontece no Brasil de hoje? Dentro desse contexto dos grandes blocos, imagina você ter uma bomba atômica na mão do Lula. Você entende o tamanho do problema? Você tem a bomba atômica nas mãos do Lula. Aí o Lula vai lá e fica reclamando, né? Olha, o Trump bombardeou o Irã. Tadinho do Irã. Vamos colocar mais urânio na mão do Irã, porque era este o projeto do Celso Amorim. Já falei várias vezes aqui. Eu li a autobiografia do Celso Amorim. Basicamente, 1/3 do livro ele se gabando de como que ele fez o programa, fez todo o lobby para o programa nuclear iraniano. Assim, a troco de nada. Você fica pensando, agora ele vai explicar o que o Brasil ganhou com isso. Não, nada. É 1/3 do livro só para falar como ele fez lobby internacional pelo programa nuclear iraniano. Então, assim, a bomba atômica ela vai estar na mão de quem, no final das contas? Porque se você acha que o Brasil ele consegue ter alguma capacidade militar de algo, isso aí não significa nada, gente. Você tem uma bomba atômica no seu quintal, você não tem nenhum avião para saber com quem que você vai jogar, você é simplesmente um joguete na mão de potências bem maiores do que você. E no atual contexto brasileiro, isso significa que nós estamos entrando no eixo do terror de vez, né? Já temos o PCC, já temos o Comando Vermelho, já temos ligação com a Hezbollah, já temos ligação com a Al-Qaeda, já temos ligação com todas as ditaduras do mundo, porque esse pessoal que votou no PT falando é pela democracia, blá, 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 não percebe que todas as ditaduras do mundo são apoiadas pelo PT. O PT não apoia nenhum país, nenhum, zero. O PT só apoia totalitarismo genocida de psicopata, tarado e criminoso de guerra. É isso que o PT faz. Então, este projeto vamos dizer, um romantismo, né? Uma coisa assim, tentando pensar no Brasil lá dos anos 70,
sem entender o que é que está acontecendo no Brasil de hoje. Nossas Forças Armadas foram completamente sucateadas. O que a gente precisa fazer é justamente ter uma base, sabe, uma coisa horizontal, para nós conseguirmos fazer algum, vamos dizer, né, um contrapeso a este poder totalitário que é o STF hoje. O Flávio, trazendo também, claro, a sua opinião aí da nossa audiência. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa proposta e também o que vocês achavam do Enéas Carneiro, que foi candidato à presidência da República, se eu não me engano, 3 vezes tentou, também foi deputado federal. Meus amigos, agora vamos falar de corrupção. E se vamos falar de corrupção, vamos falar de deputados, prefeitos da esquerda. Temos na tela um print falando sobre esses prefeitos e deputados que são investigados por desvio de emendas parlamentares. Temos, por exemplo, o Félix Mendonça Júnior, deputado federal no PDT da Bahia, Humberto Raimundo Rodrigues, prefeito de Bipitanga, no PT da Bahia, também prefeito de Boquira, PSB da Bahia, e o Marcel José Carneiro de Carvalho, prefeito de Paratinga, do PT da Bahia. Veja só a Bahia tomando conta aí. Temos 3 políticos do PT e um deputado federal ali do PDT, que a gente sabe muito bem, né, Anne, a ligação de PDT e PT, os conchavos em relação à corrupção, incluindo a fraude do INSS, citando mais cedo também o tema da fraude do INSS. Falamos, claro, do Carlos Lupe saindo da entrada do Volney Queiroz, todos eles conchavados com o governo Lula, e agora essa operação Overclean que mostra esse desvio de emendas parlamentares, por acaso aí relacionando políticos da esquerda, Anne. Pois é, eu acho que o que a gente pode refletir nesse momento é algo que a gente também fala aqui, as emendas parlamentares, né? O que aconteceu? Deputado federal tem direito a ter emendas parlamentares para destinar para os municípios do seu estado, e esse dinheiro é uma fatia do orçamento federal para, né, eventualmente fazer uma obra, comprar ambulância, coisas que eram para ser úteis para a população. Mas qual que é a investigação? Que eles pegaram o dinheiro e ou enviaram para empresas de fachada, empresas fantasmas, ou com contratos superfaturados, ou seja, é o que a gente volta a criticar, né? Essas emendas parlamentares, que na verdade serviria ali para ter um equilíbrio entre os poderes, servem só para compra de voto, para manter os mesmos no poder. Então, quando ela é feita de uma maneira eficaz, né, ela serve para ajudar os municípios que vão trazer votos para os deputados federais, o que é um problema, porque não é destinado para os municípios que mais precisam, é destinado para os municípios que vão trazer votos para os deputados, porque é assim que eles escolhem. Porque, vamos lembrar, não é função do legislativo definir gasto público, a função é do executivo, mas na democracia do Brasil existe essa exceção, em que o deputado federal ele destina verbas e sempre destina para suas bases. Mas o pior é quando esse tipo de situação acontece, que não é incomum. Foram várias as vezes que a gente já noticiou esse tipo de coisa, que é o desvio, que é a contratação de empresas de fachadas, que é contratos superfaturados, porque aí o deputado federal destina para o seu prefeito e o seu prefeito tem as suas bases ali, seja de vereadores ou de lideranças, que vão fazer campanha para esse deputado federal, né? Só que ao invés de aplicar o dinheiro para o serviço público, não. Aí ele contrata uma empresa de fachada e ele coloca lá um contrato de venda de algum serviço, para comprar algum serviço público para uma determinada escola, por exemplo, e vende aí os papéis, os cadernos, compra os cadernos ou papéis, só um exemplo, num valor muito superior ao que de fato a empresa vendeu. Porque o que acontece com o restante do dinheiro? Vai para o bolso dos políticos e das empresas corruptas que fazem parte desse processo. Infelizmente, isso é uma prática muito comum no Brasil, isso é decorrência, sim, dessa existência desse Instituto de Emendas Parlamentares que foi criado aí para equilibrar os poderes, mas no fim das contas só serve para duas coisas: manter os currais eleitorais dos deputados federais ativos, né, porque só assim para ele conseguir ter esses prefeitos, e a segunda coisa, que é mais triste ainda, é corrupção. Serve para corrupção, porque aí até chegar numa fase de investigação, imagine o tanto de dinheiro que já não foi desviado, ou imagine o tanto de dinheiro que é desviado e nem chegaram a ser investigado, que acontece no Brasil inteiro. Então é complicadíssimo essa história de emendas parlamentares, especialmente porque dá margem para esse tipo de coisa. Pois é, Anne, muitas vezes as pessoas não entendem como é que funciona esse circuito, né, das emendas parlamentares.
a quem se destina depois de chegar aos deputados federais. O interessante nisso tudo também é que esse tema no Senado Federal, desculpa, no STF, quem cuida é o Flávio Dino, que foi eleito, antes de tudo, para o Senado Federal, ou seja, ele era um político. E aí, um político que recebe emendas parlamentares. Não assumiu como senador, mas foi eleito senador pelo Maranhão. Logo foi chamado para ser ministro da Justiça, depois chamado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse tema emendas parlamentares, por acaso, caiu no colo do Flávio Dino para que ele fale sobre isso. Eu vou levar, antes disso, essa questão para o Flávio também. Flávio, mais políticos da Bahia e da esquerda envolvidos no esquema de corrupção, agora envolvendo emendas parlamentares, e essa associação que eu faço ao Flávio Dino é só para não deixar cair no esquecimento de que emendas parlamentares, quando se trata do tema no STF, está no colo de um político também, né? Pois é, outro Flávio aqui para comentar, pelo amor de Deus, vamos delimitar bem aqui os conceitos. A Anne falou aí absolutamente bem, né, sobre essa questão das emendas parlamentares e por que isso envolve Flávio Dino. Eu tenho dito constantemente que Flávio Dino, mais do que qualquer outro, talvez seja o caso mais claro ali do STF para você explicar para um gringo o que está acontecendo no Brasil, né? Ou seja, ele é senador, ele é do Legislativo. Aí ele vira ministro, então assim, ele tem o cargo de senador, ao mesmo tempo ele é ministro do Executivo, então ele está dois poderes ao mesmo tempo. E aí ele é indicado para o Supremo Tribunal Federal, então ele vai, em um ano, ele está nos três poderes ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar, inclusive, que na sabatina dele foi junto com o Paulo Gonet, que é da PGR, que não é um órgão político, então é um órgão deveria ser, né? Eu agora acabei de fazer uma piada lá, Léo Lins, né? Deveria ser um órgão de Estado. Ele faz a sabatina ao mesmo tempo com uma indicação política de alguém que estava em dois poderes ao mesmo tempo, né? Pode trocar de um poder para o outro ali com toda... Um dia ele vai lá e fala assim, não, agora eu cansei de ser ministro, quero voltar a ser senador. Pode fazer o que ele quiser. E aí ele vai para o judiciário e está tomando posse, sendo sabatinado ao mesmo tempo que uma pessoa que é de um órgão de Estado, deveria ser um órgão de Estado e não um órgão político. Sendo que nós vimos entrevistas dos ministros, inclusive daquele Alexandre de Moraes, né, já falando, não, nossa, Flávio Dino vai ser excelente e tal, também gosto muito do Paulo Gonet. Então assim, na verdade é um conchavo, uma festinha, entre os poderosos, não entre mais ninguém. Agora, sobre esse caso das emendas, né, que é uma coisa extremamente grave, né, como foi muito bem apresentado pela Anne, eu quero fazer um comentário rápido sobre a mídia. Eu fui pesquisar na grande velha e mofada mídia, vocês sabem onde, né, mas assim, praticamente toda a mídia, sobre estes prefeitos. Porque assim, quando aparece alguém que brigou numa festa, sei lá, tava bêbado no carro, qualquer coisa errada. Aí um dia foi lá e fez um post assim, falando, acho que eu vou votar no Bolsonaro nas próximas eleições. Aí para bolsonarista, não sei o que, extrema-direita, aquela papagaiada toda. Na hora que eu vi assim na mídia, eu falei assim, peraí, né? Prefeitos, quando apareceu o nome assim, prefeitos, foram acusados de desvio, são afastados do cargo de desvio. Eu falei, prefeitos de qual partido? Será que é do PT? Será que apareceu um petista? Porque assim, para não estar lá destacado para tudo quanto é lado, eu falei, não, esse cara aqui, mas certamente não é o tal do bolsonarista, né? Prefeito de direita, não é base bolsonarista, porque aí é qualquer... Aí eu fui dar aquela pesquisa lá no cantinho, sabe, na nota de rodapé da página, aparece, o prefeito tal... do PT. Olha só, né? 2 do PT, 2 do PDT. Todo o tráfico de emendas, né? Esse tráfico de influência, esse tráfico político, esse tráfico, inclusive de dinheiro, no final das contas, mas que eu acho primordial é esse tráfico de influência política, envolvia petista, gente, envolvia PDT, que é a base o partido que está envolvido lá no escândalo do INSS, maior roubo da história do Ocidente, talvez. Olha só, né? A mídia não comenta, sendo que desde que o governo assumiu alguma coisa maior do que, sei lá, alguns deputados perdidos por aí, né? Desde 2003, quando o PT assumiu
A grande máquina, tudo que o PT tem feito é vários esquemas. Mensalão, Petrolão, o aposentadão agora do INSS, de tráfico de influência política. Você chega lá, como explicou, né? A Ana chega lá na prefeitura, tem lá as empresas, tem as grandes empresas, tem os grandes players do mercado, né? JBS, os grandes frigoríficos, as grandes empreiteiras, que todos eles têm um esquema, basicamente, de tráfico de influência, né? Esse nacionalismo petista que parte da direita está comprando para cima e para baixo. Aí, eles nunca mudam este modelo, porque o PT vive disso, vive justamente de pegar a burocracia brasileira, arrancar dinheiro dos pobres e colocar nos bolsos dos mais ricos. Flávio Morgenstern. Pessoal, temos que trazer aqui uma matéria que foi veiculada no portal do Cláudio Dantas, foi nosso colega aqui na Gazeta do Povo, um abraço para o Cláudio também, que fala sobre uma viagem um tanto polêmica aí, que envolveu Moraes e Janja. Eles pegaram um jato da FAB para ir ao ginecologista, obviamente só a Janja foi, tá bom? Mas o avião estava também com Alexandre de Moraes no dia 13 de junho, numa viagem de Brasília para São Paulo. Anne Dias, nós falamos semana passada sobre problemas de combustível nos aviões da FAB, problemas de manutenção, e aí surge uma dessa, aqui veiculado pelo Cláudio Dantas. Quando você clica ali naquele link, abre a matéria completa e nela diz que no dia 13 de junho, a viagem confirmada, inclusive pela assessoria da Janja, uma viagem que foi solicitada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que precisaria do avião. O Alexandre de Moraes estava indo para São Paulo, a Janja aproveitou a carona e foi ao ginecologista. Esse é o nosso país. Enquanto uns não têm dinheiro nem para o ônibus, tem gente que vai ao médico ali, seja lá qual for a especialidade, no aviãozinho da FAB, né? Não tem como acreditar nessa matéria. Quando eu vi, eu achei que era fake news, porque é impossível a gente estar falando de uma primeira-dama que usa um avião público, com dinheiro público, que está com falta de gasolina e manutenção, como a gente discutiu na semana passada, para fazer viagens pessoais ao lado de um ministro da Suprema Corte. Isso também é gravíssimo. A gente hoje falamos aqui várias vezes sobre a problemática da não separação entre poderes. A gente tem a Janja, amiga do Alexandre de Moraes, para pegar uma carona com o avião dele para ir ao médico em São Paulo. Isso é inacreditável. É inacreditável a gente ver o nível de descaso com as instituições. Pior do que com as instituições, com nós, com os cidadãos. Isso aí é rir da nossa cara. Hoje mesmo a gente falou sobre o Bolsonaro pegando um avião comercial para participar de um ato político. A Janja não consegue pegar um avião comercial, ela não pode pegar uma fila, uma sala de embarque normal, como qualquer pessoa, já que ela quer ir para São Paulo. Por que a necessidade de usar dinheiro público para fazer isso? É um descaso tão grande, um descaso tremendo, num momento de queda de popularidade, no momento em que sai pesquisa falando da vergonha dos brasileiros com as instituições, eles simplesmente não se importam. Eles não se importam com nada disso. Por quê? Porque eles têm a máquina. Eles vão agora passar um monte de medidas populistas, um monte de almoço grátis para tudo quanto é tipo de pessoa. A gente já tem visto esse tipo de discussão, de isenção de imposto de renda, vale gás, vale isso, vale aquilo, para ganhar a eleição no ano que vem, porque o que eles vão fazer é atos populistas, não é respeito com o pagador de imposto, não é respeito com o cidadão, pelo contrário, é mais desrespeito. Eles vão tirar do orçamento público daqueles que sustentam para dar algumas coisas grátis para algumas pessoas para conseguir o voto, porque é assim que funciona a esquerda, é assim que funciona, com descaso e desrespeito. Isso é mais um fato dos inúmeros que a gente traz aqui todos os dias de descaso e desrespeito. Muito bem, minha querida Anne Dias. Flávio, a assessoria da primeira-dama fez questão de confirmar a história, viu? É verdade, ela foi mesmo, mas disseram que não gerou nenhum custo adicional à União. Imagina, até parece, né, que ia gerar algum custo um avião decolar, voar, pousar em outro aeroporto. Não custa nada, absolutamente nada para a União, Flávio. Não custa a mais porque a Janja já é o gasto por si, né? Ela respirar já é um gasto pra gente. Eu não sei se ela tem carteira, por exemplo, cartão de crédito, sabe, essas coisas. Isso aí não existe para político. A vida deles é gastar o nosso dinheiro. E vamos lembrar, a Janja não é política. A gente não tem cargo nenhum, a gente não recebeu um único voto de qualquer ser humano na face da Terra, mas assim, ela é tratada, eu já falei, né? O sistema da repartição de poderes no Brasil é STF em cima, depois aparece a Janja e
enfim, né, tem um teatrinho lá embaixo que ninguém se importa com esse negócio. A Janja, então vamos tentar entender um pouco melhor essa história, né? A Anne falou o principal, ou seja, o mais grave de tudo isso aí não é o dinheiro, é a Janja estar num avião com Alexandre de Moraes. Isso não existe. Ponto. Não existe. Não existe. Qualquer democracia do mundo isso aí teria dado impeachment, teria dado, sabe, investigações, mas super rigorosas para saber o que esse pessoal está conversando. Como assim uma primeira-dama está conversando com um juiz da Suprema Corte que depois vai julgar seu próprio marido? Como assim? Já é todo mundo amigo? Não, aqui no Brasil é todo esse converscote. E depois vão aparecer aquele pessoal lá da velha mídia que eu estava comentando na fala passada, dizendo, isso aqui é a democracia, entendeu? Você critica isso, é um ato antidemocrático. Tem que regulamentar, porque senão você está cometendo um ato antidemocrático. Criticar, sentir vergonha disso aí, é antidemocrático. Tudo isso aí tem que ser tratado como pior do que o Terceiro Reich. É assim que eles pensam. Agora, tem o adicional da história, né? Esse adicional pitoresco, ou seja, ela fez isso para ir ao ginecologista. Vamos entender. Quando você pega um voo da FAB, você geralmente tem uma... Vou usar a palavra correta, tá? Você tem uma desculpa para usar isso. O avião estava lá, aí como eu iria ter um evento XYZ que tinha alguma importância política, eu sempre invento aquela desculpaiada de todas, né? Eu fui num casamento, mas é que aí eu aproveitei lá para, sei lá, usar meu celular para fazer uma votação virtual, então por isso que eu usei o avião da FAB, porque tinha uma importância. Não, ela simplesmente declara, né? Olha, eu tinha que ir para São Paulo para ir no ginecologista e voltei. Quer dizer, o que você fez esse tempo que você estava ali em São Paulo? Você tem uma desculpa melhor do que simplesmente, eu quero ir para o meu médico, não tenho, sei lá, urgência nenhuma neste caso, mas eu quero ir para o meu ginecologista e vou pegar um avião da FAB. Eu vou conversando com um juiz aqui da Suprema Corte, sei lá, né, vou fazer uma articulação política aqui, eu vou para o ginecologista e volto. Eu, sei lá, passou, não sei se ela dormiu em algum hotel 5 estrelas no meio do caminho. Quer dizer, tudo o que esse pessoal faz é esfregar na nossa cara que eles são poder e que a economia brasileira depende deles. Ou seja, como a Anne disse, 1/3 da economia brasileira depende do agro, que eles odeiam. Outro tanto vai depender desses monte de empreiteiras gigantescas e campeões nacionais e empresas estatais que eles controlam, principalmente fundo de pensão, principalmente aquilo que você consegue desviar, né, como eles adoram usar esse termo. O que sobra? Sobra, basicamente, o resto da economia passa por eles. Tá? Desde a gasolina do avião da FAB até a fatura do ginecologista, tudo é controlado de uma maneira extremamente rigorosa por eles, e depois a gente tem mais um restante ali de crime organizado. Bem, meu amigo Flávio, muito grave mesmo, né? Essa mistura de Alexandre de Moraes com a primeira-dama, seja ela quem for, né? Mas o cara que está responsável, por exemplo, por tornar inelegível o maior rival do Lula, está lá andando de avião com a primeira-dama do atual presidente da República. Meus amigos, falando sobre essa disputa eleitoral em 2026, nós tivemos ontem a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Uma das pessoas entrevistadas presentes ali foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que não vai ter nenhuma vaidade na escolha do sucessor caso o pai, Jair Bolsonaro, não possa se candidatar à presidência, e diz que o que está em jogo é o país, é o povo e a liberdade. Chama a atenção também, né, Anne, você mencionava aqui em off, os nomes que o Flávio Bolsonaro destaca inicialmente na resposta dele à CNN, que não foi, por exemplo, Tarcísio de Freitas, né? Ele começa a resposta falando do Ratinho Júnior e do Eduardo Bolsonaro. Nós respeitamos o Ratinho Júnior e o Eduardo Bolsonaro. Eu achei curioso, até porque o Ratinho não estava presente na manifestação, né? Embora a gente saiba da atuação dele como um governador de direita, como um governador que tem feito a diferença aqui no estado do Paraná, tem feito um trabalho sério, alguém respeitado, mas a gente sabe também que ele não tem tanta popularidade no país inteiro para disputar esse cargo, pelo menos não até então. A gente não sabe como vai ser as estratégias daqui em diante.
E o Flávio dizer o nome dele em primeiro me chamou bastante atenção. Depois ele foi questionado sobre o Tarcísio e aí ele diz que também respeita muito o Tarcísio, que ele é um ótimo governador, enfim, e levanta o nome do Tarcísio aí. Então, como a gente costuma falar, estamos num momento delicado de configuração da estrutura da disputa da próxima eleição no ano que vem, né? Todos os governadores estão praticamente se lançando aí como pré-candidatos. Romeu Zema, o Caiado, o próprio Ratinho. Tarcísio é um dos poucos que não se lança até receber o aval do Bolsonaro. Então, a chance é que um desses governadores esteja nessa chapa apoiada pelo Bolsonaro, mas também há a possibilidade de ter mais governador saindo por conta aí, dependendo da estratégia. Mas é um momento crucial. A parte boa disso é que tem alguns nomes, né? O bom é que a gente pode falar de bons nomes, mais de um, para disputar a eleição no próximo ano. Então eu estou otimista em relação a 2026, acho que vamos ter uma boa configuração aí de pessoas sérias, técnicas, com já experiência em gestão pública, somando aí eventualmente com algum dos Bolsonaros na chapa, também seria uma estratégia interessante para disputar a eleição. Diferente da esquerda, que tem péssimos nomes e poucos nomes para eventualmente substituir Lula, caso ele não seja candidato à próxima eleição, porque também a gente tem discutido sobre isso. A saúde do presidente Lula não é das melhores, né? Ele já fala um monte de besteira, ele já não está conseguindo ter tanto porte presidencial há um tempo já, mas a gente questiona como vai ser no ano que vem. Claro, ele deve ser o candidato, mas se não for, temos poucos nomes para sucedê-los nessa corrida presidencial, que também é algo positivo, no fim das contas, porque a estratégia que está mais fácil de ser construída, tendo em vista os nomes à disposição, é a estratégia da direita. Muito bem, minha querida Anne Dias, levando esse assunto para o Flávio também. Muito Flávio hoje, hein? Impressionante, Flávio. Tem você, tem Flávio Bolsonaro, tem Flávio Dino. Eu, obviamente, optaria numa escalação para o meu time de futebol, a sua presença. Não sei se o Flávio Dino conseguiria assimilar a questão das jogadas ali, mas o Flávio Bolsonaro dizendo que o nome de Ratinho Júnior ali aparece na frente, pelo menos do comentário dele, é interessante, até porque semana passada o Ratinho Júnior foi lançado, vamos dizer assim, nacionalmente, numa propaganda do PSD. A gente sabe muito bem que toda essa definição vai passar pela decisão do STF em relação ao Bolsonaro, mas também pelo aval do Bolsonaro e também do Gilberto Kassab, que está sempre por ali. A nossa audiência já deixou claro ali nos comentários no início sobre a manifestação que trata inclusive o Tarcísio como alguém do próprio sistema. Mensagens ali do nosso chat colocando o Tarcísio como uma opção não muito confiável para 2026, que o nome será mesmo Bolsonaro. Agora, a gente tem que imaginar também essa situação no ano que vem sem o nome de Jair Bolsonaro. E aí o Flávio disse que não tem nenhuma vaidade em relação a isso, cita inclusive o Ratinho. E você, nosso Flávio, o que tem a dizer sobre isso? É muito Flávio aqui para um ofender o outro com toda facilidade. Isso é uma coisa que está sendo discutido agora, uma das grandes discussões do Brasil, né? Às vezes tenta falar um assunto meio nada a ver, a discussão cai nisso, ou seja, quem será o próximo nome da direita no Brasil, porque a chance do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ela é muito limitada, né, extremamente limitada. Você tem alguns outros nomes também que ficam sendo aventados aí o tempo todo, né, até a Michele Bolsonaro, e ninguém tem uma clareza em relação a isso. Qual que é a tensão aqui? Qual que é a dificuldade em fechar a conta? É o seguinte, às vezes você pode ter um bom nome. Mas essa pessoa é melhor que o Bolsonaro, é mais intelectual, sei lá, tem um poder de articulação maior, etc, etc. Essa pessoa é mais popular? Essa pessoa, ela tem popularidade? Ela é conhecida lá no interior do Sergipe? Na hora que a gente chegar, ela vai descer de um avião, vai todo mundo pedir, nossa, eu quero tirar foto. Não existe isso, gente, não existe. Então, assim, o nome Jair Bolsonaro é o grande fiel da balança. Estou colocando Jair aqui, que é para entender, né? Porque os seus filhos, até sua esposa, estão sendo aventados como nome possíveis, mas assim, o grande nome, obviamente, é Jair Bolsonaro. Os outros, eles importam principalmente por conta do seu sobrenome, eles sabem disso, trabalham, né, exatamente
com essa perspectiva. O Eduardo Bolsonaro, ele tem ganhado um protagonismo muito grande, principalmente pelo seu apoio, né, o apoio de Trump, do time próximo ali do Marco Rubio, a sua candidatura. Ele tem feito um trabalho nos Estados Unidos gigantesco para diminuir o peso da ditadura brasileira, então eu acho que ele também é um nome que geralmente é um pouco esquecido, né? Ficam falando lá de governadores, governador isso, governador aquilo, mas o nome do Eduardo vai crescer muito nos próximos meses, isso não dá para ter dúvida, sabe? É só você ver a movimentação, não é uma coisa, vai acontecer na semana que vem, não aconteceu, então tá vendo, acabou tudo. Não, é um processo de maturação lenta, fogo baixo, só que sabe, né, fogo baixo, depois que a panela esquenta também, a coisa ferve de uma maneira que passa a tarde inteira fervendo. Então acho que isso também é uma coisa importante. Agora, depois de uma manifestação como essa, que é uma manifestação para o público estrangeiro, achei muito interessante a quantidade de cartazes em inglês. É isso que importa. Não é uma manifestação para o Brasil, é uma manifestação com uma explicação lá para fora. Inclusive, eu achei curioso, né? A capa da Economist, que foi talvez a principal revista a favorecer a candidatura a Lula, lançar uma crítica ao Lula exatamente no dia da manifestação. Esse pessoal não brinca em serviço não, viu, gente? Isso aí não é coincidência, não é que eles... Nossa, nem sabia do que estava acontecendo no Brasil e fizeram uma crítica ao Lula exatamente naquele dia. Não, eles estão pegando no pé ali de uma maneira bem clara, né? Por conta dos erros internacionais do Lula. Ora, o que está sendo discutido agora são alguns nomes possíveis e o recado ali da família Bolsonaro foi meio, se não for algum de nós, o que importa é ser alguém de direita e alguém qualificado. Então, acho que tem muita discussão, né, sobre governador, eu acho que eles não saem muito dos seus recintos eleitorais, estava até brincando com o Lucas há umas 2 semanas aí, que o pessoal fica falando, nossa, o Caiado, ele fez isso, ele fez aquilo. Gente, eu acho que se eu der uma volta aqui no quarteirão e perguntar quem é Caiado, aqui, sabe, na cidade de São Paulo, eu não sei se metade vai responder, entendeu? Isso porque nós estamos numa cidade que é potencialmente, né, mais bem informada, vamos dizer assim. Então, tem toda... não existe vácuo de poder, né? Na hora que apareceu lá um pequeno vácuo, está todo mundo se aboletando, ainda vai ter muita discussão sobre isso, só que a equação não fecha justamente por causa disso. O nome que tem realmente popularidade e força nas urnas, podem criticar, podem falar que não é o melhor nome, ainda pro bem e pro mal, é o nome Jair Bolsonaro, só Bolsonaro, Jair Bolsonaro é este o grande fiel da balança na direita no Brasil, hoje e provavelmente por alguns anos vindouros. Amigo Flávio Morgenstern, eu aproveito que você está aqui no super telão do nosso estúdio em Curitiba para me despedir de você. Sei que você voltará em algum dia da semana, que eu não sei qual é, mas você vai me dizer agora, mas já agradeço aí, parabéns pelo cenário também, tá em casa, tranquilo, aparecendo no nosso Café com a Gazeta. Obrigado por hoje, viu? Quando é que você volta? Eu volto quarta-feira, Guilherme, então não estarei no café amanhã eu fico na audiência, mas estarei quarta e quinta-feira, então, de volta aqui no Café com a Gazeta. Queria agradecer por aparecer aqui em Curitiba, não moro em Curitiba, mas já morei, né? Adoro minha segunda terra, então tô aqui aparecendo no estúdio de Curitiba, mandar um abraço para a Anne, para o Guilherme, para o Briguet, né, em Londrina, e principalmente para toda a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado, Flávio, por você aparecer com esse sol aí, porque é algo que a gente não vê aqui em Curitiba já há algum tempo. Você sabe muito bem como é que é aqui. Um grande abraço para você. Anne Dias, agradecendo também a sua presença. Você, eu sei que volta amanhã. Inclusive, gostaria que você trouxesse um resumo sobre como a xícara desapareceu do nosso estúdio. Muito obrigado por hoje. Amanhã a gente está de volta. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro! Repito! Urgente!
clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!